Queridos, eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, e nós vamos ler dos versículos 3, até o versículo 5, do versículo 3 ao versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 10, e eu gostaria muito que você me acompanhasse no decorrer dessa palavra. Eu acredito assim que se você captar aquilo que Deus tem para a sua vida, isso vai fazer uma diferença enorme. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, o texto diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém, irmãos? Segura esse texto aí que nós vamos meditar nele. Nesse mês de setembro, como todos, eu acredito, saibam disso, nós temos aí, todos os anos é realizado a campanha contra o combate ao suicídio e à depressão, é a campanha do Setembro Amarelo. E infelizmente, irmãos, quase todos os anos são registrados mais de 13 mil suicídios só no Brasil. Quando a gente pensa no mundo todo, isso totaliza uma quantidade de quase 1 milhão de pessoas que tiram as suas próprias vidas por causa da depressão, por causa de transtornos bipolar, mental e até mesmo pelo consumo de substâncias químicas. Então isso é uma triste realidade que nós enfrentamos todos os anos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo nesse aspecto e meditar na palavra do Senhor, para que nós possamos, irmãos, de fato nos apropriar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e lutar e combater esses sentimentos que muitas vezes invadem os nossos corações, onde todos nós estamos sujeitos e propícios a passar por um momento como esse. Mas o que o Senhor nos diz através do seu apóstolo, o apóstolo Paulo, é que ele nos proporciona algumas armas, alguns recursos que é poderosa, para destruir esses argumentos, esses pensamentos, esses sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, quando a gente olha nesse macro de pessoas que tiram as suas próprias vidas ao longo de cada ano, a gente vê que esse é um número quase que de 96%, irmãos, acontece entre os jovens. Os jovens têm somado essa grande porcentagem de pessoas que tiram as suas próprias vidas. E como eu disse, a depressão, ela não escolhe a cor da pele, ela não escolhe a altura ou o sexo, nem mesmo a religião. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver alguns homens que aparentemente sofreram com essa doença, esse sentimento depressivo. Quando nós olhamos ali para o profeta Elias, logo depois dele ter matado ali os 450 profetas de Baal, ele recebe uma ameaça da bruxa malvada, a Jezabel. Então ele se encolhe, ele vai para o deserto, e ele fala: olha Deus, eu estou sozinho, só sobrou eu, todos os outros servos do Senhor já morreram. E então Elias, ele pede ao Senhor que lhe tire a própria vida. Então, irmãos, não é uma coisa de falta de fé. Muitas vezes nós somos, esses sentimentos, essas circunstâncias, elas arrebatam o nosso coração. E os estudiosos, eles vão falar que a depressão, ela é uma má gestão dos nossos pensamentos. Normalmente, pessoas depressivas, elas ficam presas a um evento emocional, a uma situação que ocorreu no passado. Então são pessoas que estão muito ligadas nas coisas passadas. E queridos, nós precisamos fazer uma autogestão da nossa vida, para que nós não venhamos gastar mais do que 10% olhando para as coisas do passado. O passado para nós deve ser como um retrovisor de um carro.
né? O para-brisa em relação ao retrovisor é bem pequeno, né? O para-brisa é bem maior, o retrovisor é bem pequeno. Isso diz que nós devemos olhar mais para frente do que para trás, né? Quando nós olhamos para trás é apenas para nos orientarmos, para que nós possamos continuar avançando. E quando, irmãos, quando nós ficamos presos a esses eventos do passado, a nossa vida no presente ela fica congelada. É o exemplo que nós temos da mulher de Ló, que quando Deus falou para Ló pegar sua família e sair da terra de Sodoma, que ele iria destruir aquela terra, ele deu uma ordem para que eles não olhassem para trás. E quando ele já estava a alguma distância, e quando Deus começou então a destruir aquela cidade pagã, idólatra, né, com toda espécie de depravação que eles estavam vivendo, a mulher de Ló, por algum motivo, que a Bíblia não fala qual, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Então, o futuro daquela mulher foi congelado, né? Ela não pôde mais avançar para o seu futuro, para o destino que Deus tinha para ela e para sua família, porque ela estava presa demais à sua cidade, à sua casa,